tudo está relacionado com o estilo de vida, má adesão aos tratamentos, má adesão ao próprio estilo de vida e uma ausência da capacidade dos pacientes de autogerir a própria saúde, do autocuidado, isso também é evidente, né? Quando a gente fala de estilo de vida, essa é a cara que todo mundo faz, né? É uma cara de ceticismo. E eu concordo com vocês, porque a realidade, a nossa realidade mostra isso. Quantas vezes você falou de estilo de vida para um paciente ou para os seus clientes e eles não mudaram? Eles continuam levando a mesma vida e indo para os mesmos desfechos de saúde trágicos e não mudam. O problema disso, né, e eu não tiro a razão do ceticismo, eu posso até explicar por essa teoria aqui, a teoria de Deci e Ryan da autodeterminação, que diz que você se sente motivado quando você se sente competente. Então, é por isso que nós somos céticos quanto à verdade de que mudar o estilo de vida faria diferença, porque nós não vemos isso, nós não sentimos competência. Nós não vemos que os pacientes, os clientes mudam o estilo de vida deles. Então, eu não tiro a razão. O problema é que eu falo de estilo de vida. Presta atenção nessa frase. Eu falo de medicina do estilo de vida para os meus pacientes. E isso é uma abordagem absolutamente inocente. É a ideia de que falar do estilo de vida é um motivador. Ela está baseada, não está baseada na complexidade que é o estilo de vida, que é um comportamento. Comportamentos são complexos, comportamentos têm história, comportamentos têm antecedentes, mediadores, moderadores. E acreditar que falar de medicina do estilo de vida pode mudar o comportamento de alguém é, desculpa, inocente, né? A mudança ela é muito mais complexa do que apenas usando uma intervenção como essa, que tem 2 erros. O primeiro erro é acreditar que a informação é capaz de provocar sozinha a mudança. Essa é apenas uma das técnicas de intervenção comportamental em saúde. Existem 93 técnicas diferentes de mudança comportamental. A professora Susan Mitch, né, da UCL, em Londres, ela organizou um consórcio de pesquisadores, uma centena de pesquisadores em mudanças de comportamento em saúde, e ela identificou em toda a literatura 93 técnicas diferentes de mudança comportamental, validadas cientificamente e que podem ser usadas para provocar mudanças de comportamento em saúde. E nós usamos uma na maior parte das vezes. Esse modelo aqui, modelo Kubik, né, ele apresenta uma tabela periódica das técnicas de mudança comportamental. Então, você vê que quando você fala de estilo de vida para o seu paciente, você usa apenas um desses elementos, você tem um átomo apenas. E aí você tem um problema que é o quê? O seu paciente não muda porque falta repertório. Nós não conseguimos fazer mudanças de estilo de vida porque nos falta repertório. Ou seja, em outras palavras, nós somos de verdade incompetentes em fazê-lo. Porque nos falta o repertório, as ferramentas para conduzir o processo de mudança. Essas ferramentas, essas intervenções, que podem ser combinadas em quantas quisermos para produzir intervenções tanto no cenário individual quanto no cenário populacional. Mas nós não usamos, porque o nosso modelo, a nossa visão de mudança de comportamento em saúde, ele está baseado nesse cenário. O cenário tradicional em que o profissional de saúde ele passa uma informação para o seu paciente. Só que os profissionais de saúde também não foram formados para isso. Eu, como médico, professor universitário, já coincidentemente essa semana eu estou fazendo 20 anos de formado e 10 anos como professor universitário numa universidade federal, eu sei que nós não ensinamos isso é uma falha grave dos currículos de formação de todas
as profissões de saúde. Nós não ensinamos técnicas de mudança de comportamento. E aí nós ficamos gritando para o paciente. Não adianta gritar. Você falar para ele mudar, ele não vai mudar só com isso. Porque a mudança, segundo a própria Susan Mitt mostra, ela depende de muito mais do que informação. Ela depende de uma capacidade, então a pessoa precisa ter a capacidade de mudar, então ela precisa de habilidades para a mudança, ela precisa de uma atitude, além de ter o conhecimento. Ela precisa de um contexto, de uma oportunidade, ela precisa de um ambiente, tanto social quanto estrutural, para fazer a mudança, e ela precisa da motivação certa. E cada pessoa tem uma motivação diferente. Algumas pessoas são muito mais movidas por elementos aversivos para a mudança de comportamento e outras para elementos apetitivos, que a gente fala. Algumas pessoas elas estão muito mais interessadas no que elas vão ganhar com a mudança e outras estão com medo de perder algo. Isso é diferente para cada pessoa e para cada comportamento de saúde. O que mostra que a mudança ela deve ser customizada. Veja o exemplo de aplicativos para a mudança do estilo de vida. Eles são também baseados em princípios inocentes. As pessoas não vão mudar o estilo de vida com um aplicativo apenas se ele não for construído com base nesse conhecimento. Por exemplo, usando tecnologia persuasiva. Esse é o professor Fogg, né, da Universidade de Stanford, do Behavior Design Lab, que é especialista em construção de tecnologias usando a tecnologia persuasiva, que é o uso das técnicas de mudança comportamental para a construção, desenho de mudança comportamental nesse meio. Porque sabe qual o problema de um aplicativo? Primeiro, você não constrói o aplicativo pensando na mudança que você vai fazer. Do paciente, como que você vai usar a tecnologia para impulsionar a mudança. Então, ele não vai aderir. E você tem que fazer ele aderir ao aplicativo. São dois desafios diferentes. E haja teoria de mudança comportamental nisso. Então, falta repertório nessa área. O marketing entende isso muito melhor do que a gente na saúde. O marketing faz isso. Um bom trabalho de branding usa todo esse repertório de mudança comportamental, de técnicas, para construir marcas que são capazes de criar estilos de vida em torno de uma marca. A Apple tem um estilo de vida Apple, a Nike criou um estilo de vida Nike, a Coca-Cola consegue determinar o comportamento das pessoas, existe um estilo de vida, um imaginário, uma história, um contexto em que essas pessoas são inseridas e isso determina o comportamento delas. Mas nós não usamos isso a favor da mudança de comportamento em saúde. Ah, mas poucos pacientes mudam quando eu falo com eles. O marketing também sabe disso. O famoso funil do marketing digital, ele não é novo, ele não é uma invenção do marketing digital. Isso aqui é o modelo transteórico do professor James Prochaska. A gente sabe que, de uma porcentagem de pessoas que entra no funil da mudança, uma quantidade muito pequena vai lá embaixo. O que faz com que uma pessoa desça o funil? Uma porcentagem, sim, vai ser movida por aquela fala que você fez lá no consultório, ou aquela peça de marketing informativo. Mas o que vai fazer as outras entrarem dentro do funil e chegarem na mudança? Mudança é um processo. E se eu não entendo isso, eu desanimo. Eu preciso entender que é um processo, que tem fases, e que cada fase eu tenho uma técnica específica para usar naquele momento. E é essa personalização, essa sensibilidade que faz com que, e nós temos vários estudos que mostram isso, que faz com que, por exemplo, um terapeuta, um médico, um nutricionista consiga ter muito mais sucesso na mudança dos seus pacientes do que outro. Nós precisamos entender que é preciso fazer o paciente, o cliente, comprar a ideia, do mesmo jeito que ele compra algo, do mesmo jeito que ele compra o estilo de vida de uma marca. E é preciso usar as mesmas armas. Então, quando eu falo de estilo de vida para o meu cliente,
eu também estou errando uma segunda coisa, acreditando na ideia de que as decisões são racionais. Porque o que eu estou lidando aqui, quando eu dou uma informação, é óbvio que se eu disser isso para ele, ele vai mudar. É óbvio que se eu disser que ele vai ter câncer de pulmão, ele vai parar de fumar. É óbvio que se eu disser para ele que se ele continuar nesse rumo, ele vai ter um infarto. É óbvio, mas ele não muda, porque as decisões não são racionais. E a gente sabe disso da economia comportamental. Então, o professor Kahneman e Tversky, que são os pais desse campo, e o Kahneman recebeu o prêmio Nobel por isso, porque revolucionou essa área, mostrou que as decisões econômicas e as decisões de estilo de vida são decisões econômicas. Você está avaliando que custos e que riscos você vai ter de investir seu tempo e sua vida em uma determinada mudança, né? Mostra que essas decisões são muito menos racionais, muito menos. Mais de 80% das nossas decisões são com base em regras que não são lógicas, porque nós temos preguiça de decidir o tempo inteiro. Então, as heurísticas estão o tempo inteiro governando o nosso comportamento, e nós não levamos isso em consideração quando estamos abordando estilo de vida. Um exemplo do uso de economia comportamental na prática são os famosos nudges, as cotoveladas, que é clássico na economia comportamental. E é tão eficaz que, por exemplo, o governo britânico tem dentro do governo um escritório que é conhecido como unidade Nudge, que é o Behavior Insights Team, que estuda como aplicar economia comportamental e técnicas de mudança comportamental nas políticas públicas da Inglaterra. De forma que, para cruzar essa ponte da mudança, eles mostram que a mudança tem que ser proposital, não basta só falar. Você tem que tornar a mudança fácil, sem atrito, ela tem que se tornar atrativa, de preferência ela tem que ter uma moeda social envolvida e deve existir um time correto, que é aquilo que eu estava dizendo. Você não pode acreditar que todas as pessoas estão no mesmo passo da mudança. Existe uma intervenção específica para cada tempo. E quando eu erro isso, eu erro a janela de lançamento, eu não consigo lançar o foguete da mudança com o meu paciente. Eu preciso entender isso. Eu tenho que facilitar, eu tenho que tornar aquilo bom para ele, atrativo, aquilo tem que ter uma moeda social e tem que ser no tempo correto, e a atitude tem que ser proposital. Nós não fazemos de propósito. Quando eu falo só de estilo de vida, eu não estou fazendo medicina do estilo de vida. E essa é a grande diferença da abordagem que a gente traz na medicina do estilo de vida. Ela não é falar sobre, ela é sobre você se tornar um especialista no processo de mudança. Importa muito menos saber que uma dieta saudável ou atividade física numa determinada quantidade é interessante para os desfechos de saúde. Isso, como eu digo, o Instagram diz para todo mundo isso, mas como eu faço as pessoas entenderem como cabe na vida delas aquele estilo novo. E aí eu preciso entender essas técnicas. Assim eu faço medicina do estilo de vida. E eu gosto de dizer que o segredo é esse. Quanto mais você complica, facilita a mudança. Existem 86 diferentes teorias de mudança de comportamento em saúde. Quantas você conhece e quantas você usa? Existem centenas de construtos teóricos que podem ser acionados como moderadores, mediadores de mudança comportamental em saúde. Quantos nós usamos no nosso repertório? Quanto mais você complicar a sua visão de estilo de vida e não for tão inocente assim achando que é fácil mudar o estilo de vida, mais fácil fica, porque você tem mais pontos de contato para provocar a mudança. E você sabe que isso é um processo. E toda a literatura de mudança de comportamento em saúde mostra que as pessoas que conseguem ter sucesso na mudança são aquelas que entendem que ela é um processo, que ela é complicada, que existe a coisa certa a fazer na hora certa. Só que para isso eu preciso de quê?
Repertório. E aí, com o repertório, eu me torno competente. E aí eu passo a acreditar.